Olá pessoal, meu nome é Guilherme, sou aluno do nono período de Ciências Biológicas da UFMG e hoje vou estar apresentando para vocês sobre minha sequência didática sobre bacias hidrográficas com foco em matas ciliares, certo? Eu sei que eu escolhi ali na apresentação matas ciliares, mas não tem como eu falar sobre matas ciliares sem falar de bacias hidrográficas primeiro, para apresentar alguns conceitos prévios antes para os alunos e também pela complexidade do tema que envolve, certo? Esse é o formato que eu vou estar utilizando, vou estar me filmando assim e depois filmando minha apresentação em alguns momentos. É a forma que eu achei mais fácil, mais prática e que eu me senti mais confortável. Então espero que vocês gostem, desculpe se não ficar um pouco didática, porém é isso, certo? Então aqui, meu trabalho sobre sequência didática, sobre bacias hidrográficas, meu nome é Guilherme Castro, minha matrícula. Aqui eu falei um pouco sobre os objetivos rápidos da sequência didática, só para dar uma introduzida, correto? Que a sequência didática tem justamente o objetivo de organizar a forma sequencial das atividades envolvidas e para ficar claro para o aluno e auxiliar o professor também. Seguir as normas da BNCC, tudo corretinho. Porém, até por isso que eu escolhi esse formato também, para vocês verem a sequência didática, como ela ajuda, fica claro uma aula com ela, certo? Então tá, objetivos das minhas aulas. Primeiro objetivo é apresentar o conceito de bacia hidrográfica, suas partes, as funções e a interação do indivíduo com o ambiente. Introduzir a ideia de inserção do indivíduo no espaço geográfico que ele se encontra. Conscientizar sobre os direitos do cidadão e incentivar a cobrança das autoridades reivindicando melhorias. E isso tudo vai culminar na abordagem sobre as matas ciliares e os tipos das bacias hidrográficas, né? Então, o que eu quis com isso foi dar uma iniciação com bacias hidrográficas para que eles se interessassem com o tema e ficassem curiosos para entender. E logo depois de passar os conceitos prévios e tudo que eles têm que entender, eu vou falar sobre as matas ciliares e por essa parte da botânica, correto? Então, complementar aqui as habilidades que eu achei da BNCC, né, para o ano escolar do 8º ano. Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações dos ambientes urbanos, e analisar distintas interações das sociedades com a natureza com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da atividade do local e do mundo. Então, um panorama geral sobre o meu trabalho, né? Os conteúdos a serem trabalhados vão ser o conceito de bacia hidrográfica, as áreas definidas a partir do ponto mais alto do relevo, que são os mapas topográficos, né, que também é importante. As nascentes, os conceitos de nascente, foz, afluentes. E depois vamos abordar nessa primeira parte o uso dos recursos hídricos, né, bem como a utilização da energia elétrica, a ação antrópica no ambiente e em cadeia no ambiente, certo? O tempo de execução vão ser 4 aulas de 50 minutos, sendo essa primeira aula introdutória sobre bacias hidrográficas. A segunda e a terceira aula vão ser já levando para a abordagem da botânica. A terceira aula totalmente sobre botânica e matas ciliares. A quarta aula avaliativa e, se possível, uma visita. Então, coloquei aqui os materiais necessários. Apenas o projetor para dar aula, para passar essa apresentação. Essa cópia da figura ao lado, que vai ser de extrema importância na minha apresentação, porque eu vou imprimir e passar para os alunos essa figura. Vou até pedir que vocês dêem uma olhada nela aqui, porque na folha que está em preto e branco. O QR Code impresso para avaliação. E se a escola tiver uma estrutura, um ônibus para fazer a visita à Serra do Curral, correto? Então, começando a aula aqui, detalhando a aula, vão ser 4 aulas de 50 minutos, comum em toda a escola, correto? Eu vou organizar a turma primeiramente em círculos, a sala mais ou menos com 30 alunos. Vou falar o tema que é bacia hidrográfica e logo após falar o tema, essa folha para eles. Aqui o cabeçalho com o nome da escola, os componentes a serem estudados, a matéria, né, no caso, o nome do aluno, o nome dos professores, turno, turma, data e o tema, certo? Então, aqui como vocês podem ver,
eu vou passar essa folha para eles. No primeiro momento, eu vou pedir para eles identificarem esses tópicos que eu julgo importante, né, eles saberem, conhecimentos prévios, antes de começar a falar sobre matas ciliares, que é justamente o conceito inteiro de bacia hidrográfica, né? Identificar essa imagem e compreender o conceito de bacia hidrográfica e inserir o aluno nesse meio, né, que é da bacia hidrográfica, né? Então aqui a gente pode ver que tem a nascente, a mata ciliar, os afluentes e a foz. Então eu vou começar a aula falando, pedindo para eles identificarem. Depois que eles, o legal é que eles sempre identificam. Eles veem uma floresta aqui, tá vendo só? Tem uma floresta aqui antes mesmo da cidade. Então isso é bem bacana, porque vai instigar eles a sempre estar levando para o lado da botânica, sempre instigando eles para falarem sobre as matas ciliares. Porém, tem que abordar todo um assunto, porque é um assunto bem complexo, né? Então, falando para eles sobre a pavimentação das ruas, né? O quanto que a pavimentação nas cidades, ali, de não ter uma área verde, sim cimento, atrapalha, né? E interfere no desenvolvimento natural das coisas. Então gera enchentes, gera outros problemas ali para a sociedade em que o indivíduo se encontra, o próprio descarte do lixo, que pode culminar, como eu disse, no leito do rio, e esse lixo ir para outras regiões, chegando até o mar, por exemplo. Coisas do cotidiano que eles, sabendo que eles estão inseridos nas bacias hidrográficas, eles vão poder adotar medidas, né? Adotar medidas geopolíticas, cobrar os direitos deles de ter um saneamento básico. Então, por isso que a questão de abordagem da bacia hidrográfica é importante, além dos conceitos prévios que eles têm que ter, né? Então, primeiro momento eu vou estar abordando sobre a forma antrópica, o papel do homem ali na natureza. Como vocês podem ver, a gente pode estar falando da agricultura, das hidrelétricas na geração de energia. Aqui nós temos o esgoto que está sendo jogado nos rios, o lixo, e isso tudo está perto da mata ciliar. Então todo esse conceito vai ser trago para os alunos. Vamos falar sobre mata ciliar, né? Então, nesse primeiro momento da aula, mais ou menos ali uns 20, 30, eu vou estar falando sobre isso. Depois eu vou estar falando sobre mapas topográficos, que é muito importante também, pois as matas ciliares normalmente estão localizadas, né, na cabeceira, né, perto das nascentes. Então eles têm que entender o conceito de mapa topográfico, onde é aquele mapa que tem os números. Quanto maior o número, maior a formação geológica, mais altitude vai ter o lugar, correto? Então a nascente sempre vai estar no lugar mais alto e vai para o lugar mais baixo, que é a foz. Então, se eles veem um leito de rio no mapa topográfico e um ponto marcado no maior número, vai ser sempre a nascente, e o ponto marcado no menor número vai ser sempre a foz, porque a água vai sempre do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Um exemplo claro disso é a bacia do Rio São Francisco, né? Que nasce aqui em Minas Gerais, tem altitudes maiores, mais elevadas, e vai para a Bahia, que está mais acima. Porém, não é porque ela está mais acima no mapa que ela vai ser mais alta que Minas Gerais, correto? Então, é bom para o estudante identificar esse leito do rio, que sempre vai do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Terminando essa aula, eu vou pedir para eles fazer uma breve pesquisa sobre as bacias hidrográficas brasileiras e todas as características que envolvem, né? E espero que algum deles falem sobre as matas ciliares, sobre a vegetação dessas bacias hidrográficas. Então, por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Se algum aluno trouxer algo sobre a vegetação, já está valendo ótimo. Eu quero justamente chegar a isso sem pedir para eles trazerem algo sobre botânica no primeiro momento. O que vai ser do segundo momento, que essa que é a conclusão da primeira aula. Então, concluir a aula passando uma atividade de pesquisa para os alunos, que deverá ser discutida nas aulas seguintes. Os estudantes deverão fazer uma investigação a respeito da bacia hidrográfica que alimenta o município e a região onde moram. Isso pode ficar livre, elas podem fazer qualquer, ou da região onde moram, ou qualquer outra que eles sentirem à vontade. Deve especificar o que difere essa base das outras. O intuito é fazer com que eles investiguem ao fundo e tragam exemplos de plantas da mata ciliar nativa, né? Então aqui, a segunda e a terceira aula, a organização da turma, eu vou dividir em 5 grupos de 5 pessoas. E logo na segunda aula vai haver uma
sobre justamente no meu bairro sempre tem enchente, sempre tem lixo lá. E eu quero que alguém chegue e fale que tem alguma mata preservada, algum parque, que tenha uma grande quantidade de árvores. E isso vai fazer eu instigando eles a falar sobre a mata ciliar, né? Então, no momento que eles começaram a discussão de falar de poluição, abastecimento de água, de enchente, eu quero que alguém toque no assunto mata ciliar ou na vegetação. Que no momento que eles tiverem essa iniciativa, eu vou começar a abordar o tema sobre mata ciliar, que vai ser da transição da segunda para a terceira aula. Então, explicar à turma que eles deverão reunir todas as informações adquiridas, né, em primeira instância, e depois questionar sobre as matas ciliares perto da região. Então, aqui o desenvolvimento. Cada grupo deve discutir por 40 minutos sobre o que foi pesquisado e deverão fazer as anotações para o final. Após essas atividades, no outro dia, né, que seria o terceiro dia, vai ser o foco nas matas ciliares. No primeiro momento vai ser só uma introduçãozinha ali para ver se alguém trouxe algo sobre mata ciliar, sobre área de preservação permanente ou sobre algum parque lá que eles têm. E na terceira aula já vou entrar direto na questão da mata ciliar das botânicas. Mata ciliar, o que vai ser florestas ou outros tipos de cobertura vegetal nativa que ficam às margens dos rios, né? Então, ele vê justamente da importância da mata ciliar para os rios e lagos, né? Como os cílios têm para os olhos. Então, a proteção tanto contra o assoreamento, contra ações antrópicas, ali tipo uma blindagem contra ações antrópicas, né? Quanto para os próprios animais e outros seres ali que estão na região, seres naturais. Então, o que acontece? Caso não haja mata ciliar na bacia hidrográfica, no meio desses rios, o rio corre sérias chances de secar a nascente, ou da nascente ser invadida, ou enfim, diversas maneiras que a mata ciliar pode ajudar na conservação e na manutenção das bacias hidrográficas. Então, eu introduzindo esse conceito de mata ciliar para eles, eu vou voltar na imagem e falar para eles, se não tivesse essa mata aqui, todo esse percurso aqui que fornece água para a gente na cidade, tudo que está envolvido aqui vai estar comprometido. Porque uma vez sem mata ciliar não vai ter filtração da água do sol, das chuvas, pode ter uma ação antrópica que vai secar ali as cabeceiras. Então a mata ciliar é muito importante por causa disso. Depois eu vou botar o foco para a área de preservação permanente, com o campo e ali no bairro deles, eles vendo aquelas... no meu bairro ali tem um parque ali que tem planta. Mas por que tem bastante árvore ali? Justamente porque ali com certeza absoluta vai ter um leito de rio ou uma nascente. E começou a ficar frequente nisso, você vê umas construções, principalmente cidades, você vê uma grande área de plantas, você pode saber que é uma área de preservação permanente, porque justamente ali vai ter uma nascente, que é uma florestal que agora determina que áreas situadas perto de qualquer curso d'água tem como área de proteção permanente, uma faixa que varia de acordo com o tamanho do curso d'água, porque você vê nítido ali, onde você vê uma área de mata ciliar, consequentemente vai ter uma nascente, um rio. Aí você já volta no foco que eu queria dar das bacias hidrográficas. Então eles vão estar comparando, ele falou ali de bacia hidrográfica, nascente, agora ele está falando de mata ciliar, então que está sempre relacionado com o curso d'água, então ela está relacionada com bacia hidrográfica. Então tá aí justamente o conceito que eu quero dar, essa relação da mata ciliar com a bacia hidrográfica. A importância dela na proteção, na manutenção ali para evitar assoreamentos, evitar ação antrópica, e que está em lei. Então, mais uma vez, inserindo o indivíduo no meio que ele se encontra, na bacia hidrográfica que se encontra. Então, por exemplo, um indivíduo lá no bairro São Gabriel, ele acha que ele ali está isento, né, de comprometimento ali com a bacia hidrográfica, com o meio ambiente, de bases sustentáveis, mas não, ele está 100% inserido ali e deve cobrar do governo uma área de preservação ambiental ali, para preservar talvez uma nascente que fornece água à população, deve cobrar ali uma área de mata ciliar para que as chuvas não causem enchentes, porque tem muita pavimentação. Então tem toda uma relação da mata ciliar com o espaço geográfico, com as bacias hidrográficas e principalmente com os cursos dos rios, né?
que eu iria falar também na aula são técnicas vegetativas aplicadas à conservação de nascentes. Então, em toda conservação de nascente, toda manejo ali para conservar nascente, para preservar nascente ou para até recuperar nascente, envolve planta. Então, para você recuperar uma área de nascente ali, para você recuperar um leito de rio que foi assoreado ou qualquer que seja, vai ter que precisar de planta, né? Então, você tem que escolher uma espécie de planta embasada ali principalmente em plantas nativas da região, que tem um espaçamento, que tem uma evaporização ali tranquila e que possa contribuir para a infiltração do solo. Então, voltando, tem que ser planta nativa. Então, pegando esse foco em plantas nativas, em mata ciliar, em bacias hidrográficas, eu vou falar das matas, das bacias hidrográficas e do bioma ali que tá, né? Então, por exemplo, as plantas das matas ciliares do cerrado, vamos ter as gameleiras, as figueiras, são todas plantas bambusais que, caso você precise recuperar uma nascente ou fazer o reflorestamento, são plantas que vão auxiliar ali. Então, por exemplo, no nosso sudeste, que é no caso o cerrado que eu queria que eles trouxessem, seriam esse tipo de planta, né? Porque é onde nós teríamos. Mas se, por exemplo, alguém trouxe da Mata Atlântica ou da Floresta Amazônica, que a gente chama de mata de igapó, justamente ligadas aos rios, né? Que tem tanta diversidade que eles têm até nome. Então as vitórias régias, os buritis, são plantas que estão perto desses leitos de rio. Então, caso tenha uma nascente que está desprotegida ou que foi degradada ali, a criança, sabendo dessas plantas, ela pode iniciar um projeto de recuperação da área degradada, plantar ali algumas plantas que vão auxiliar no curso d'água, ou fazer uma área ali de permanente de plantas que vão auxiliar nas chuvas a não ter as enchentes, vai ter um mecanismo contra a pavimentação, né? E assim ajudar no macro, né? Que é a bacia hidrográfica. Então, pequenas ações ali no ambiente que a criança se encontra vão refletir lá na foz, na Bahia, por exemplo, no mar onde a água vai desovar, ou em cidades mais abaixo, onde, por exemplo, a gente pode ver ali no norte de Minas, onde tem uma escassez de água. Então, culminando em ações que antecedem aqui perto da nascente, podem ajudar populações que estão perto da foz, em todo o leito do rio, que usa para agricultura, usa para plantações, para energia elétrica. Pequenas ações ali das pessoas ali, sabendo, tendo conhecimento sobre foz, mata ciliar, as plantas que são nativas daquela região, vão culminar em resultados importantes lá para frente, né? Finalizando minha aula, no final nós vamos levá-los a visitar a Serra do Curral, que eles vão ter uma visão ampla da bacia hidrográfica, vendo de cima, como se fosse do topo da nascente, e tudo onde o leito que o rio percorre até o mar, né? E além de que atividades coletivas fora do ambiente escolar estimulam o desenvolvimento cognitivo dos alunos, né? Depois desse campo, para aumentar ainda mais o foco deles, né, nesse assunto, né? E principalmente nas matas ciliares, que lá de cima eles vão ver ali, ó, ali tem uma mata ali tem um foco de planta do nada. Então provavelmente ali deve ter um recurso hídrico, porque como é lei, né? Porque teve que virar a lei de mata permanente para eles terem a consciência do quão importante são as matas ciliares para os cursos dos rios. Então ali provavelmente é uma nascente ali, tem um curso hídrico. Então, de onde que está saindo ali esse rio? Depois que ele sai daquela mata ciliar que está ajudando, para onde que ele vai? Ele está tendo um destino adequado? Ele está sendo tratado? Ele está destinado a um recurso importante? Ele está gerando energia? Está sendo abastecendo alguma população? Então, todas essas são questões que nós vamos levantar. Uma avaliação, que não sei se todos conhecem, o método avaliativo será utilizando o Plickr, que é um aplicativo que basicamente vai colocar o QR Code no quadro e as crianças com o celular vão escanear e na verdade, a professora com o celular vai escanear os QR Code dos alunos de acordo com... eu vou colocar perguntas relacionadas a plantas. Então, vai ser alguma planta de alguma determinada bacia hidrográfica. Eu vou perguntar para eles qual que é essa planta, em qual bacia hidrográfica eles se encontram, e eles vão responder com o QR Code. De acordo com o formato do QR Code, a professora vai passar escaneando e vai dar uma resposta. Então,
explicar aos estudantes que será realizado um jogo, uma brincadeira, não uma avaliação em si. E na conclusão ali, vou revelar aos alunos que eles realizaram um processo avaliativo com a pontuação dos grupos e que eles vão receber. E podendo observar que se tratava de uma brincadeira, eles não vão levar tanto a sério. Então, vai ter um desempenho melhor da turma, né? Então, aqui as bibliografias que eu utilizei. E isso, pessoal, qualquer coisa eu posso mandar a apresentação, posso estar explicando melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Até mais.